Graça e paz do Senhor Jesus, que Ele continue nos abençoando. Estamos começando mais um Pensando Bem. E pensando bem, o Senhor é o seu pastor. Certa vez um poeta foi chamado a uma cidade para recitar as suas poesias. Poeta experiente, tinha uma voz fantástica. E quando recitava suas poesias, a plateia gostava demais. E em uma de suas apresentações, uma pessoa se levantou e pediu ao poeta para que ele recitasse o Salmo 23. O poeta ficou surpreso com aquilo, mas o poeta sabia que ali na plateia havia um pastor experiente, um homem de Deus, e fez o seguinte desafio: eu recito o Salmo 23, se depois de mim o pastor vier aqui no palco e também fazer isso. E depois de alguns instantes o pastor disse que iria, e o poeta, com a sua bela voz, começou a recitar o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, Ele me faz repousar em verdes pastos, leva-me para as águas tranquilas, refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa repleta na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. A plateia começa a aplaudir, tem gritos, existe assovios, e aí chega a vez do pastor. O pastor, com ajuda, sobe no palco, fecha seus olhos e começa a recitar o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos. E vai recitando esse salmo, e quando chega no último versículo, quando ele diz: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Não existe gritos, não tem assovios. Existe um silêncio, e quando o pessoal percebe, a maioria estava chorando, só os fungados, e o poeta toma a palavra e fala para a plateia: a diferença entre mim e o pastor é que eu conheço o salmo do pastor, mas ele conhece o pastor do salmo. Não podemos falar do Salmo 23 sem lembrarmos do Salmo 22, onde Davi faz um questionamento: Deus meu, por que me desamparaste? E logo depois disso nós temos Davi fazendo essa bela declaração ao Senhor: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quem é o seu pastor? O pastor de ovelhas dava nome às suas ovelhas. O pastor de ovelhas tinha um carinho por seu rebanho. O pastor era responsável por 50 ovelhas. Jesus vai se identificar no livro de João como o bom pastor. O autor de Hebreus vai chamar o Senhor Jesus de o grande pastor. E muitos leem esse Salmo 23 e afirmam: o Senhor Jesus é meu pastor, nada me faltará, não vai faltar luta, não vai faltar aflição, não vai faltar dificuldade. Isso é uma verdade. Mas o que Davi está afirmando aqui no Salmo 23 não é isso.
Ele estava dizendo que pelo fato do Senhor ser o seu pastor, o Senhor estava cuidando dele, o cuidado do Senhor era bem melhor. Davi não está dizendo que se o Senhor for meu pastor, eu não vou ficar doente, eu não vou passar por lutas, eu não vou ser caluniado, que se o Senhor for meu pastor, eu vou ter um carro novo, eu vou ter muito dinheiro, eu vou passar em concursos, porque afinal de contas o Senhor é o meu pastor. Não! Davi não está afirmando isso. Davi está dizendo que porque o Senhor era seu pastor, ele era feliz. Porque se o Senhor era o seu pastor, o Senhor era a porção da sua herança, era a sua esperança, era o seu socorro em todos os momentos. E dinheiro, riquezas, nada nesse mundo é melhor do que a presença do pastor. As ovelhas conhecem seu pastor, as ovelhas têm intimidade com seu pastor, as ovelhas, como o Senhor Jesus diz, conhecem a sua voz. E as ovelhas sabem que não existe melhor lugar para se estar do que na presença do pastor. Em Israel ficavam vários pastores juntos, as ovelhas ficavam misturadas. E quando um pastor ia embora, esse pastor gritava, chamava pelas suas ovelhas, e apenas as suas ovelhas seguiam. Por isso, o Senhor Jesus, no Evangelho de João, capítulo 10, ele diz: eu sou o bom pastor. Minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Que o Senhor Jesus possa ser o nosso pastor. Que possamos ser ovelhas fiéis a Ele. Que o Senhor Jesus, o bom pastor, continue nos abençoando.